Fala aí pessoal, beleza? Irã Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto interessante e, na verdade é um assunto que eu discordo um pouco dos demais aquaristas aí do YouTube. Eu vejo muito pessoal falar que o Kingio ele é um peixe interessante para iniciante, para quem está iniciando no hobby do aquarismo, para quem está começando a conhecer os conceitos do aquarismo, tá? É muito comum você pegar canal aí de pessoas que são aquaristas, e até aquaristas aí bem conhecidos, né, com bastante conhecimento, e que eles fazem listas dos 10 peixes ou dos 5 peixes mais fáceis de se lidar, fáceis de criar, ou seja, os peixes mais fáceis de os mais fáceis para um iniciante. E eu discordo plenamente quando eu vejo o Kingio nessa lista, tá? E isso é um pensamento meu, uma opinião minha, né? E eu sei que muita gente vai discordar de mim também, né? Somos livres para pensar do jeito que nós quisermos, mas eu vou defender essa minha tese, esse meu pensamento. Eu vou passar para vocês 8 pontos meus que dizem, que afirmam a minha ideia de que o King não é o peixe para iniciante. Eu fiz uma lista aqui, só para não esquecer, né? São 8 pontos. Não quer dizer que do 1 ao 8, o 1 é mais importante, tá? Todos são importantes. Eu só fiz aqui uma ordem, eu fui pensando e fui. Tá aqui, ó. Eu fui pensando e fui anotando aqui. Bom, o primeiro motivo para o Kingio não ser um peixe para iniciante, não ser indicado para iniciante, é que o Kingio ele precisa de um aquário grande. É muito normal, é muito comum você ver aí no YouTube pessoas criticando o aquário de outras pessoas. Eu sou um que vira e mexe e falo, pô, mas esse aquário está pequeno. E no meu canal tem também aí, lá no início, que eu tinha um aquário menor, o pessoal falando, pô, teu aquário está super lotado, né? Então assim, o Kingio, a gente sabe que existe aí uma regra, né, de que o Kingio ele precisa de um aquário grande para viver. Eu vou falar de um Kingio só. Se você tem um único Kingio no seu aquário, isso não é uma regra global, onde todo mundo concorda, tá? Então, assim, se você tem um Kingio no seu aquário tem que ter 50 a 100 litros de água. Tem gente que defende que para o primeiro Kingio você precisa de 50 litros, outros defendem que você precisa ter um aquário de 80 litros, outros, a maior parte, né, que é uma regra que foi mais aceita, o primeiro Kingio tem que ter um aquário de 100 litros, 100 litros de água. Vou falar para vocês mais ou menos o valor aqui na minha cidade, tá, de um aquário de 100 litros de água com móvel. Menos de, de R$ 1.000 vocês não compram um aquário de 100 litros com móvel, tá? Se você for comprar só o aquário de 100 litros, você vai pagar em torno de 400 a 500 reais. Vou botar os 400 reais. Só o aquário, sem o móvel. Você acha que o aquarista iniciante vai comprar um aquário de R$ 1.000, de 400 reais? O aquarista iniciante ele vai comprar um aquário pequeno. Geralmente o cara que vai na loja fala, eu não tenho peixe, eu quero um aquário. E o cara falar, pô, esse aqui, ó, de R$ 1.000. O cara vai falar, porra, não. Eu tenho 200 prata. Eu tenho 300 já. Porque ele tem que comprar filtro, ele tem que comprar mídia, ele tem que comprar comida. Então, assim, não é só o aquário. Ele vai ter que comprar o filtro. Quanto que é um filtro? Mesmo um rangon simples aí. Vai pagar o quê? De 200 reais. Então ele vai comprar um aquário, mais um móvel, mais um filtro. Já são aí R$ 1.600, R$ 1.400. Então, gente, o aquário grande é o primeiro sinalizador de que um Kingio não é para aquarista iniciante. Tá? O aquarista iniciante vai começar com um aquário pequeno, de 40 litros, de 30 litros, é o que a gente vê na internet. Tá? É o que a gente costuma mais ver na internet. Aí o cara compra um aquário de 30 litros e quer enfiar 5 Kingios lá dentro. Né? Então assim, e aí o pessoal que diz que o peixe, isso que me deixa muito, muito chateado. O próprio cara que fala
no vídeo que o King é para iniciante, é o próprio cara que vai lá criticar o aquário do cara que tem um aquário de 30 litros e 5 Kings dentro. Então, porra, se você sabe a dificuldade que é ter um King em casa, você que é experiente, que tem um canal, que é um aquarista e tem canal na internet, que é um formador de opinião, não pode falar que o King é um peixe simples e fácil de cuidar. Que qualquer um, qualquer iniciante pode tê-lo. Isso é falta de compromisso. Bom, o segundo item aqui, pessoal, que fala, que é o que eu penso que o King não é para iniciante, eu botei no item 2 aqui que o King ele gera muita amônia. Né? É um peixe que cria, que gera muita amônia. E por isso ele necessita de uma excelente filtragem. Por que o King gera muita amônia? O King é um peixe muito ativo. Né? Ele é um peixe muito. Você está sempre vendo ele nadando para um lado para o outro. Ele não é aquele peixe que fica paradão no aquário. Tá? Ele é um peixe que come muito. Então, se ele é um peixe muito ativo fisicamente, está sempre nadando, está sempre procurando a fêmea, está sempre indo para um lado para o outro, brincando, é um peixe muito brincalhão, ele come muito, ele acaba tendo um metabolismo muito acelerado. Metabolismo acelerado, não sei se você sabe, mas se você quiser acelerar o seu metabolismo, você que está me assistindo, você vai fazer exercício físico. O exercício físico é o principal catalisador, o principal start do metabolismo. Se você quer aumentar seu metabolismo, você vai fazer exercício físico. E o peixe, o King, ele está sempre nadando muito de um lado para o outro. Ou seja, ele faz muito exercício físico. E ele come muito. E o metabolismo é exatamente ali a quebra, a absorção e a utilização da proteína, né, pelo corpo. Né? Então, quando o teu metabolismo está acelerado, o teu corpo processa, digere a proteína mais rápido. Então você desenvolve mais, você cresce mais, você fica mais forte. Você, no caso do peixe, o King, ele procura a fêmea para casalar mais em uma maior quantidade de vezes. Né? Ele fica mais ativo fisicamente e mais forte, mais sadio. Tá? Então o metabolismo ele é essencial para o crescimento, para o bem-estar do peixe. Mas quando você tem um metabolismo mais acelerado, o caso o King, ele tem um metabolismo mais acelerado, ele produz mais amônia. Tá? O principal produtor da amônia no aquário, pelo metabolismo, são as excretas. Eu já expliquei sobre excreta já, excreta não é excremento, excreta não é cocô. Eu não estou falando de fezes, estou falando de resíduo metabólico. Então ele libera excretas pelas brânquias e também as fezes e a urina. Tá? Sem dizer o sêmen. Né? O King, na fertilização, a fêmea joga ovos e o macho joga o esperma, o sêmen. Esse sêmen, que não é utilizado pelos ovos, também vai virar uma carga orgânica que vai se decompor e vai virar amônia. Tá? A gente fala muito pouco sobre isso, mas o King ele é muito ativo sexualmente. Né? Ele é um peixe que reproduz bastante. Tá? Então, se você tem um peixe que suja muita água, que gera muita amônia, você precisa de um filtro forte, um filtro bom. Às vezes você vai o aquarista iniciante, quando ele vai numa loja de aquário para comprar seu primeiro aquário, e que o vendedor fala, você precisa de um filtro, de uma bomba. Ele vai comprar um compressor de ar. Geralmente ele vai comprar um compressor de ar que faz bolhas. Isso não é filtro. Isso está longe de ser filtro. E qualquer filtro que possua mídia e que possa ser utilizado para receber colônias de bactérias e eliminar amônia e nitrito, ele é um filtro caro. Né? O Rangon mais baratinho aí você vai comprar na faixa de 150, 200 reais. Só que um Rangon pequeno, um Rangon simples, ele pode não ser suficiente para muitos peixes. Então, se você tem um King dentro do seu aquário de 100 litros, e se esse Rangon é de 1000 litros hora, a vazão dele, e se ele tem uma área boa para receber colônia de bactérias, pode ser suficiente. A partir do momento que você bota um segundo King, já zoou o teu filtro. O teu filtro já não é capaz, então você vai ter problemas de amônia e de nitrito. O seu peixe vai morrer e você não vai saber por quê. Por quê?
aquarista iniciante, muito mal sabe da existência e da importância de se ter colônia de bactérias no aquário. Aquarista iniciante mal sabe que o grande vilão do peixe, da mortalidade, da mortandade, são a amônia e o nitrito. Tá? Então, como é um peixe que gera muita amônia e o cara que está iniciando muito não conhece isso, o King não é peixe para iniciante. Terceiro item aqui que me confirma que o King não é para iniciante é que o King ele é um peixe que cresce muito. Então você vai comprar um King pequenininho, 2 centímetros, 3 centímetros de tamanho, e esse peixe pode chegar a 30 centímetros, tá? Dependendo da espécie, ele pode chegar a 30 centímetros. Ah, mas tem a espécie que cresce pouco. Tem, cresce menos, não é que cresce pouco. A que cresce menos, cresce 20 centímetros. Eu vi um oranda, igual o meu branco que eu tenho aqui, ó, que é esse red cap, o orandinha branco. Eu vi um red cap agora na loja há pouco tempo, ontem, quando eu fui na loja, que ele tinha mais ou menos uns 20 centímetros e do tamanho da minha mão. Largo, grande, gordo. É um peixe que cresce muito, tá? Então, peixes que crescem demais, quando você bota num aquário pequeno, ele já vai te dar um problema. Por quê? É o peixe que precisa de muito espaço. É o que reforça o item 1, onde você precisa de muito espaço, um aquário muito grande, e que reforça o item 2, que você precisa de uma boa filtragem. Bom, o quarto item é que o King suja muita água, né? Então, se você tem uma filtragem deficiente, você vai precisar limpar bastante o aquário. No meu caso, eu tenho uma filtragem excelente, só que muitas das fezes, né, o cocô do peixe, alguns são pesados, eles vão para o fundo e o filtro não consegue puxar. Ele fica no fundo retido e o filtro não puxa ele para dentro do filtro. Então as fezes acabam ficando ali no fundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso, por questão minha, tem aquarista que não faz isso, mas é uma questão minha, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu limpo o aquário 2 vezes por semana. Então no meio da semana eu dou uma sifonada rápida para tirar o cocô no fundo e no final de semana é a limpeza mais pesada, tá? Então como o King é um peixe que suja muito o aquário, ele não é o peixe mais indicado para aquarista iniciante. Porque o aquarista iniciante, o cara às vezes não tem essa rotina, às vezes não tem esse tempo. O cara quer ter um aquário, mas não quer ter trabalho. Ele não está acostumado, ele não sabe qual é a rotina de se ter um aquário. Então, se é um peixe que suja muito o aquário, ele não é indicado para iniciante. Bom, outro item é que o King ele precisa de um pH alto, tá? O pH do King indicado é 7.2, 7.4. Geralmente o aquário ele tem a tendência de acidificar a água. Então, mesmo que a sua água saia alcalina ou neutra da torneira, a tendência é que você coloque a água no aquário, o aquário mature e o próprio aquário comece a acidificar a água, por questão do ácido carbônico que eu já expliquei aqui. Então, é difícil você encontrar um iniciante, um aquarista iniciante que saiba o que é pH. E saiba, inclusive, como aumentar o pH. Eu tenho um vídeo que explica como aumentar o pH. Então, assim, é um peixe que precisa de um pH bom e alto. Né? Bom para ele e alto, 7.4, 7.2. Se você tem um peixe que tem essa necessidade de um pH controlado e num valor alto, para um iniciante isso é difícil controlar. Ele vai ter dificuldade para poder tamponar essa água em 7.2, 7.4. Então é mais fácil para o iniciante ter peixes de água ácida. Eu entendo que é mais fácil porque automaticamente isso naturalmente esse pH vai acidificar. Então para ele é mais fácil ter um pH ou um peixe de água de pH ácido do que um peixe de pH alcalino. Por isso eu acho também que o King não é para iniciante. Bom, sexto item é sobre a saúde do peixe, alimentação e saúde, tá? O King ele precisa de uma alimentação especial, acompanhada especial, né?
O Kingyo, ele tem um problema de bexiga natatória. Se você não sabe o que eu estou falando, bexiga natatória, procura na internet. Eu não tenho ainda um vídeo sobre isso, mas é uma doença muito comum no Kingyo, no japonês, que é quando ele vai comer a comida e acaba engolindo o ar. E esse ar engolido vai para um órgão chamado bexiga natatória, ele se infla, se enche de ar e o peixe começa a nadar ou irregularmente, de lado, ou ele fica de barriga para cima. Tá? E o peixe não morre, porque ele não consegue nem nadar direito, muito menos comer. Ele está de cabeça para baixo. Como que o peixe vai comer, se alimentar de cabeça para baixo? Então, um outro item da alimentação, é para que isso não aconteça, para que o problema de bexiga natatória não ocorra, é que você precisa alimentar seu peixe, Kingyo, de 2 a 3 vezes ao dia, em rações, em frações menores. Então, em vez de você colocar muita comida e deixar o peixe lá, comer aquele monte de comida que você deu uma vez por dia, você tem que fracionar a comida 2 a 3 vezes ao dia, em poucas rações, em frações pequenas. Então você de manhã bota um pouco de comida, à tarde um pouquinho de comida, no início da noite um pouquinho de comida. Esse cuidado, esse cuidado com a alimentação, para que não vire um problema de bexiga natatória, é, é difícil para o iniciante ter essa noção. Né? Às vezes o cara não tem nem tempo para fazer isso. Ele trabalha, ele sai de manhã, joga com aquele monte de comida de manhã e vai trabalhar, ou vai estudar. Ele não tem tempo para poder se dedicar ao peixe dessa forma. Então isso me diz que o Kingyo não é para iniciante. O sétimo item, que eu acho super relevante no assunto de aquário para iniciante, é que o Kingyo precisa ter um aquário só para ele, só para o peixe Kingyo, para o tipo de peixe Kingyo. Então, geralmente o iniciante ele compra um aquário pequeno, às vezes ele não tem nem filtro, uma filtragem eficiente, às vezes nem tem filtragem, e ele quer colocar no aquário um peixe japonês e vários peixes de outros tipos, E aí ele bota lá o japonês, um espadinha, bota um guppy, bota um neon, ele quer ter todos os peixes dentro do seu aquário. Né? Um aquário coletivo, comunitário. E a gente sabe que Kingyo não se dá bem com outras espécies. Por quê? Espécies menores possivelmente vão ser comidos pelo Kingyo. Tá? Se couber na boca dele, ele vai comer. Não é que, o Kingyo não é carnívoro, tá? Ele é um peixe onívoro com tendência ao herbivorismo. Né? Ele é quase um herbívoro, ele só come planta. Se você botar planta, ele vai comer planta. Só que, se você botar um peixe pequeno que caiba na boca dele, cara, tenha certeza que ele vai comer o teu peixe pequeno. Tá? E ele também é um peixe bobão. Ele é um peixe que não reage. Se um peixe, um outro tipo de peixe for bater nele, ele não vai reagir. O máximo que ele vai fazer é correr. E o peixe Kingyo, ele sofre muito com outras espécies de peixe que são mais agressivas. Porque eles vão comer o rabo do Kingyo, as barbatanas do Kingyo, as nadadeiras, e ele não vai fazer nada. Né? Ele não vai reagir, ele vai ficar com as nadadeiras todas ruídas e vai acabar morrendo. Tá? Então Kingyo, aquário de Kingyo, só tem Kingyo, com poucas outras espécies que não vão atrapalhar. Eu aqui no meu aquário eu tenho coridoras, né, que são tranquilas, não cabem na boca do Kingyo e elas também não são agressivas, são muito dóceis e ficam sempre no fundo. Né, o Kingyo fica meia água e a coridora no fundo. Eles não dividem nem mesmo o mesmo espaço no aquário. Eu tenho também 2 cascudos. O cascudo ele é mais complicado, porque o cascudo ele pode ir para cima do Kingyo para absorver o muco do Kingyo. Ele vai beijar o Kingyo para chupar o muco do Kingyo. Então, dependendo do cascudo que você tem no aquário, o cascudo pode acabar machucando seu Kingyo. Tá? No caso do meu, graças a Deus, os meus 2 cascudos, eu nunca vi eles indo atrás de Kingyo. E se o Kingyo precisa de um aquário só para Kingyo, e se você quer ter vários peixes dentro do seu aquário, ele não é o peixe mais indicado para isso, para aquário coletivo, para aquário comunitário. Por isso eu acho também que o Kingyo não é para iniciante. Bom, e o último item que eu acho, que me leva a entender que o Kingyo não é para iniciante, é que o Kingyo ele tem uma longa longevidade, ou seja, ele vive muito. Tá?
King dentro do aquário vive aí mole 15 a 20 anos. Se você é um aquarista que cuida bem do seu peixe, que oferece a ele uma boa qualidade de água, uma boa alimentação, você oferece a ele pouco estresse, né? Então, se você cuida bem do seu peixe, ele vai viver muito. 10 anos, você acha que 10 anos é muito? É. Só que ele não vive só 10 anos, ele vive 15 a 20 anos, tá? Então, assim, quando você tem um peixe que vive tanto tempo, vive muito tempo, esse peixe, quando você vai escolher esse peixe que vive longo tempo, você tem que entender que esse peixe não é para quem não conhece o King, para quem não está acostumado com essa espécie. O cara que vai comprar o King, ele tem que ser apaixonado por King, porque esse peixe vai viver com ele muito tempo. Eu tenho um peixe aqui comigo de 3 anos de idade. Está comigo 3 anos já. Então, assim, o aquarista iniciante, ele quer ter, como disse no item 7, ele quer ter um monte de tipo de peixe diferente. Ele acha o King bonito, ele acha a Coridora bonita, ele acha o barbo bonito, ele quer botar um barbo Sumatra no aquário, que é o pessoal diz que é o diabo da Tasmânia, do aquário, no aquarismo. Ele quer ter um espada, que é também um peixe muito territorialista. Ele quer ter guppy, ele quer ter neon, ele quer ter um flowerhorn, ele quer ter um Oscar. Gente, não. O King, ele vai ficar contigo muito tempo. Então, se você escolheu ter o King, entenda que você não pode ficar trocando de fauna o tempo todo. E se você quer ter um outro peixe, como eu disse, o aquário de King é só para King, você vai ter um outro aquário, você precisa ter um outro aquário. E se você precisa ter um outro aquário, isso já dobra a questão de, em vez de ter um, vai ter dois, vai ter três, vai ter N aquários. E quando você entende desse ponto de ótica, você entende que quem tem um monte de aquário em casa não é o aquarista iniciante, ele já é um aquarista experiente, né? O cara que tem mais de um aquário em casa, eu só tenho um aquário. E eu conheço várias pessoas que têm vários aquários em casa, 8 aquários, 5 aquários. Tem uma amiga que tinha quase 20 aquários. Aquários pequenos, de beta, de guppy, mocinha, vários aquários diferentes. E isso não é coisa para iniciante, tá? Então, se você é iniciante e quer ter um King, entenda que você vai viver com esse peixe muito tempo. E entenda também que se você comprar um King e ele morrer no primeiro ano, no segundo ano, no quinto ano, é porque você não é um aquarista cuidadoso, porque esse peixe vive muito tempo. Beleza? Bom, pessoal, então esses foram meus pontos de observação, meu ponto de vista, minha opinião do porquê que o King não é o peixe para iniciante. Não é recomendado, não é indicado e não é para iniciante, tá? Por esses motivos que eu levei a vocês. E eu gostaria que vocês que vão assistir esse vídeo, comentem também a opinião de vocês, digam se eu estou certo ou errado, qual desses 8 pontos eu errei, qual que vocês discordam de mim, ou se vocês concordam completamente, plenamente sobre a minha opinião. Se eu esqueci algum ponto de observação, e existem outros pontos, lógico que existem outros pontos, digam para mim o que eu esqueci, qual o outro ponto de observação que você tem aí, que também leva a entender que o King não é para iniciante. Ou qual ponto de observação você tem para confirmar que o King é sim para iniciante. O que você tem a dizer? Só porque o King é resistente? Ele é resistente, ele é para iniciante? Não. Porque esse é o único ponto que eu entendo que o King pode ser indicado para iniciante, por ele ser muito resistente. Mas todos os outros 8 pontos vão contra esse. Vão contra essa resistência. E essa resistência é exatamente a questão da longevidade. Né? Como ele tem uma longevidade muito grande, ele vive muito, ele é muito resistente. Isso quer dizer que ele não é indicado para iniciante. Então, deixa aí a sua opinião contra ou a favor desse meu vídeo, só para a gente poder levantar o assunto, debater o assunto e chegarmos a um ponto em comum. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o like. Quando você dá o like no vídeo e quando você se inscreve no canal, você ajuda muito o canal, porque esse vídeo ele entra em evidência no YouTube.
O YouTube começa a distribuir, a fazer o comercial desse vídeo nos outros canais, começa a indicar esse vídeo para outros aquaristas, ou seja, a informação ela é melhor distribuída, né? Ela entra em evidência no próprio YouTube, porque a ferramenta de busca e de indexação do YouTube, ele dá preferência a vídeos que têm uma boa visualização e uma boa aceitação. E a boa aceitação é exatamente o seu like. Então, se você gostou, ajude o canal aí dando like, se inscrevendo. O canal é pequeno, estamos chegando a 200 inscritos, mas eu tenho certeza que a gente vai crescer com o tempo e ajudar mais e mais aquaristas. Beleza? Um abraço.